250, um quarto de milhar é o número de conversas que nós já levamos nesta série que já vai com quase 3 anos, não é verdade, Zé? É Três verdade. anos. E olha, hoje proponho começar de uma maneira um bocadinho diferente. Eu vou ler Então, aqui um pequeno texto, é pequenino, isto leva menos de um minuto. Vou ler um pequeno texto e depois tu comentas o que é que tu achas, está bem? vamos nessa. Então, diz assim: o pardal do monte é vulgar em Portugal, mas bastante localizado. É sedentário e parcialmente migrador, passando durante o outono para o sul em grande quantidade. Muitos dos retardatários passam o inverno conosco, reunidos em grandes bandos e conservando-se nas dunas e campos da beira-mar, até que, chegado o mês de abril, voltam de novo para o norte. Beira-mar? Beira-mar, é o que aqui está escrito. É interessante. Isso não é assim propriamente uma coisa muito compatível com aquilo que é a distribuição conhecida atual dessa espécie em Portugal. Exatamente. Este texto, se fosse assim lido sem dizer no início qual era a espécie, dificilmente nós relacionávamos com a espécie que é o tema de hoje, que é o pardal francês, não é? Uhum, é verdade. Mas tem aqui outros aspectos, deves ter reparado, tem aqui outros aspectos que nós também não associamos muito, que é esta história das migrações, deles passarem no outono para sul e Pois, depois em abril voltarem pelo para que eu norte. percebi, a espécie é dada como sendo sedentária em quase toda a sua distribuição, quase toda a sua área, eventualmente lá mais para este, supostamente na Ásia já terão eventualmente um comportamento um pouco mais migratório associado à questão da altitude, não é? E de procurarem. Sim, sim, sobretudo a questão da altitude, porque a espécie não é conhecida por fazer migrações de longa distância. Mas, deixa-me dizer-te uma coisa, eu, como sabes, eu há algum tempo atrás vivi vários anos no Algarve, e no Algarve é uma região onde praticamente não há pardal francês como nidificante, portanto está ausente, ele ocorre do Alentejo para cima, mas no Algarve praticamente não há, e no entanto em outubro e novembro, normalmente aparecem em números razoáveis um pouco por toda a região. E eu reparei nisto enquanto lá estava a morar em diferentes anos, e não fui só eu, porque nós vamos ao eBird e olhamos para o gráfico de frequência no Algarve e vemos ali um pico muitíssimo pronunciado em novembro. Portanto, claramente há indivíduos migradores, porque eles que aparecem no Algarve em novembro, eles de algum lado vêm. Se são Agora portugueses ou se resta são saber espanhóis. se é aquele tipo de migração a salto, não é? Ou se as nossas vão mais para baixo e as que estão lá mais acima vêm para aqui. Não sabemos porque, mesmo em Espanha, eu não encontrei nenhuma informação sobre aves anilhadas que tivessem sido recapturadas em Portugal ou em Espanha. Portanto, aquilo que o Rei Júnior refere, deles aparecerem durante o outono, e de depois desaparecerem na primavera foi aquilo que, em parte, eu vi no Algarve. Embora no Algarve eu acho que eles não ficam muito para o inverno, é sobretudo um bicho que aparece no outono e depois não sei para onde é que eles vão. Mas o que isto mostra é que, embora haja muitas populações que são sedentárias, pelo meio aparecem bichos migradores que até podem vir de terras altas em Espanha ou sei lá, podem vir de França, não faço ideia de onde é que eles vêm, mas hum, deve haver aqui uma mistura de diferentes fenologias, portanto, indivíduos sedentários e indivíduos migradores. A verdade é que, fora da época dos ninhos, principalmente no outono, eles aparecem em zonas onde não nidificam. Na realidade, a distribuição é assim toda muito centrada numa faixa um bocado limitada, não é? Eles não vão muito para norte também, nem muito para sul. Não, não. Não vão para norte, ou seja, eles distribuem-se, eu diria, na Ásia, mesmo na Ásia, aquilo é fragmentado, aquilo vai.
mais ou menos até aos 50 graus de latitude, diria eu. E na Europa nem vai tão a norte, na Europa não passa aos 45. Portanto, na Europa, isto é uma ave que ocorre na orla do Mediterrâneo, vai até ao meio de França, não vai mais. Depois é Península Ibérica, Itália e Grécia, Norte da África, Madeira e Canárias, ilhas mediterrânicas e depois Ásia Menor, portanto Anatólia, Cáucaso, certos países da Ásia Central até à Mongólia e ao norte da China, mas não parece ser um bicho muito de montanhas. Porque é que eles não vão mais para norte? Eu acho que isto é uma ave um bocado ligada à estepe, às vezes também com zonas rochosas. Quando nós vamos muito mais para norte, quer na Europa, quer na Ásia, nós encontramos sobretudo zonas florestais muito contínuas, que não devem ser bem o habitat deles. Portanto, deve haver aqui um misto de questões climáticas com questões de habitat. Sim, é bem provável. Mesmo o habitat preferencial, pelos vistos, é um bocado variável ao longo da sua área de distribuição, pelo que eu percebi. Sim, varia. O habitat não é sempre o mesmo. Aliás, mesmo cá em Portugal, nós podemos encontrar este pardal em diferentes tipos de habitat, seja em zonas florestais, seja lá, sei lá, bosques de sobreiros ou de castanheiros, desde que tenham buracos também para eles nidificarem, zonas com escarpas, zonas com ruínas e também, às vezes, em aldeias. Na beira alta ocorrem em aldeias, assim, nos telhados. Portanto, há diferenças regionais a nível do habitat, mas pode ser zonas com árvores, zonas com pedras, terrenos agrícolas, clareiras, barreiras de terra perto da costa. Há assim um misto, não há um habitat único, portanto, eles também devem ter alguma capacidade para se adaptar. E presumo que a questão da disponibilidade de locais de nidificação deva ser um aspecto importante. Eu acho que isso é um aspecto importante para a generalidade das espécies, porque uma das condições que uma espécie de ave tem que encontrar na época dos ninhos é, além de ter alimento em abundância para os adultos e para as crias, tem que ter disponibilidade de locais onde possa construir o ninho. Ora, o pardal francês, tal como a generalidade dos pardais, é uma espécie cavernícola, portanto, nidifica em cavidades. Agora, essas cavidades, no caso até de Portugal, podem estar em buracos de árvore, como já referi, podem estar em buracos de edifícios e podem estar em barreiras arenosas. Por exemplo, às vezes usam velhos ninhos de abelharucos ou de andorinhas das barreiras. E, inclusivamente, o Henry Coverley, que foi um ornitólogo que morava na zona do Porto por volta da década de 1940, ele morava em Lavadores, perto de Vila Nova de Gaia, e ele escreve que havia alguns casais que nidificavam lá nas paredes de alguns poços antigos, portanto, aqueles poços de pedra, não é? Com blocos de pedra nas paredes, e havia lá uns buracos e os pardais entravam pelos poços e iam fazer ninhos dentro dos poços. E eu uma vez também vi isso mesmo em Miranda do Douro, um pardal francês a entrar num poço e a sair, eu deduzi que ele tinha lá ninho. É interessante essa. Por acaso também tinha lido uma referência a isso, ou seja, há basicamente onde encontra um sítio propício, não desperdiça, não é? Exato, exato. Ou Diria eu. seja, repara, também é necessário ter alguma capacidade de adaptação quando as condições ambientes vão sendo alteradas pelas pessoas, não é? Claro, claro, claro. Li alguns que em certos sítios da sua distribuição a competição com outros pardais também pode ser um aspecto a considerar na presença da espécie. Em que zonas, concretamente? Vi uma referência em concreto às Canárias, onde, pelos vistos, acho que foi introduzido o pardal espanhol e que faz uma competição direta, digamos assim, ou que suspeita-se que faça uma competição direta com esta espécie, mas pelo menos nas Canárias. Depois, outros sítios, há algumas referências não muito explícitas que eu presumo que, se calhar, às tantas são, digamos, referências inspiradas neste estudo feito nas Canárias, não é? Imagino eu. Bom, sim, sim, é verdade. Atenção, só uma coisa. Em relação às Canárias, não há nenhuma evidência
ou não há nenhuma prova de que o pardal espanhol tenha sido introduzido nas Canárias, nem sequer na Madeira, porque eu também já vi alguns trabalhos que dizem que o pardal espanhol foi introduzido na Madeira, mas isso não há provas, há até indícios de que ele tenha lá chegado naturalmente durante a década de 1930. Embora, enfim, não haja provas claras, mas vários autores ao longo do século XX referem isso, e eu penso que nas Canárias aconteceu a mesma coisa. O que acontece é que depois, no final do século XX, alguns autores começaram a escrever que a espécie tinha sido introduzida, mas essa afirmação não, não tem, que eu saiba, nenhuma prova. Agora, o que eu li, no caso da Madeira, sobre as Canárias não li, mas no caso da Madeira li que o pardal francês já lá ocorria, e até costumava ocorrer no Funchal, nas casas e noutras localidades, e que quando o pardal espanhol chegou à Madeira, que o pardal espanhol terá desalojado, digamos assim, o pardal francês dos edifícios, talvez porque se tenha conseguido impor, ou seja, nós temos ali alguma hierarquia entre as espécies, não é? Mas o francês é suposto ser ligeiramente maior do que os outros pardais, não é? Sim, mas o facto de ser maior não quer dizer que se consiga impor, ok? De qualquer forma, vendo aqui no Birds of the World as dimensões, o pardal francês tem 14 a 15,5 e o pardal espanhol tem 15 a 16. Portanto, o pardal espanhol, na verdade, até é um bocadinho maior. Mas enfim, isso às vezes não será só uma questão de tamanho, Depende do pode ser também. feitio. Exato, pode ser uma questão de agressividade. Agora, a verdade é que, tanto quanto se sabe, quando o pardal espanhol chegou à Madeira, ele conseguiu, de certa forma, pelo menos em parte, ocupar o habitat do pardal francês. Pelo menos há um livro que é do Paulo Oliveira e da Dília Menezes, chamado Aves do Arquipélago da Madeira, que foi publicado em 1900 e... Não, peço desculpa, em 2004, e que no texto do pardal francês, porque o pardal francês ocorre na Madeira, aliás, íamos falar disso também, ele diz assim, diz que o habitat é em zonas com vegetação rasteira, falésias sobre o mar e áreas cultivadas, mas que historicamente o seu habitat incluía zonas humanizadas e urbanas, ok? E eu li noutro sítio qualquer que quando o pardal espanhol chega é que ele consegue ocupar, eu não li em detalhe como é que se dá depois esta imposição, mas é verdade que quando coexistem várias espécies de pardais, há um que se consegue impor sobre os outros. Por exemplo, o nosso pardal comum, que é o pardal das casas, é o pardal das vilas e das cidades, nós temos cá esse e depois temos o montês, que é uma das zonas mais rurais, anda na terra, mas quando vais para o extremo oriente, para a China e para os países vizinhos, não há pardal comum e o pardal montês aí é o pardal das cidades. Portanto, o pardal montês só consegue, eles gostam de ir para as cidades, mas só conseguem ir para lá quando o pardal comum não está lá, porque o pardal comum aparentemente afasta o outro. Portanto, deve haver aqui uma hierarquia entre as espécies de pardais, em que só uma das espécies aparentemente é que consegue ocupar, neste caso, as zonas urbanas e se calhar expulsa as outras. É um bocadinho estranho, porque a gente diria há tantos edifícios, há espaço para todos, mas se calhar não é assim. Eles não Sim, se mas devem tolerar. Pode- quando chega à questão da nidificação, sim. tão importante quanto o espaço é também haver disponibilidade de alimento, não é? E se houver muitas aves, a competição torna-se mais agressiva, não é? Sim, e a competição por locais de nidificação é algo que existe entre diversas outras espécies, e às vezes há espécies que expulsam outras dos ninhos, mesmo quando elas já lá estão a incubar, etc., ou com crias. Portanto, às vezes a necessidade de, de ocupar um local para se reproduzir leva a expulsar os ocupantes que lá estão. Uhum. Portanto, E já agora diz-nos lá, onde é que tu observaste esta espécie pela primeira vez? exato, nós ainda nem sequer falámos nisso, mas isso foi também mais uma história engraçada,
tu recordas-te que eu falei há algumas conversas atrás que eu tinha ido de bicicleta até Barrancos para observar o Chasco Preto. E tinha ido de comboio até Reguengos de Monsaraz e depois a pedalar. Isso tinha acontecido em setembro de 1989. Entretanto, depois, eu gostei muito desse passeio, embora fosse um passeio bastante longo, demorou 2 dias, mas eu fiquei, depois de umas conversas com outros observadores estrangeiros que estavam cá, eles tinham dito, isso o Castelo de Nodar, que é aquele castelo ao pé de Barrancos, isso é um sítio muito interessante, pá, mas tu para aproveitares bem aquilo, para ver as grandes rapinas e as águias e as sonhas pretas, pá, tens que ir lá e ficar lá uma manhã inteira no castelo. E eu acho que, se não me engano, ele até falou na Águia Real. Eu nunca tinha visto a Águia Real, que é uma espécie que ainda não passou aqui na conversa, e fiquei com alguma vontade e pensei, bem, vou voltar a Barrancos. Vou voltar a Barrancos a ver se tenho mais sorte. Eu já tinha visto o Chasco Preto, mas agora queria ver outras coisas. E então meti-me no comboio até Beja, e desta vez, em vez de ir por Reguengos e voltar por Moura, eu fiz ao contrário. Fui até Moura e depois voltei por Reguengos. Só com uma diferença. No final de 89, os comboios, quer para Reguengos, quer para Moura, a linha foi encerrada e nunca mais reabriu. E quando eu fui, neste dia, que foi em 29 de março de 1990, já não havia comboios para Moura. Havia ainda aquilo que se chamam os serviços rodoviários de substituição. Então lá fui eu, de bicicleta, tomei 3 transportes diferentes com a bicicleta. Primeiro fui de barco de Lisboa para o Barreiro, depois fui de comboio de Barreiro para Beja e depois meteram a bicicleta na caminhoneta e fui com a bicicleta de caminhonete até Moura. E em Moura comecei a pedalar. Comecei a pedalar na direção de Barrancos, que ainda são para aí 50 e tal quilómetros. E depois, caminho da Marleja, portanto, entre Moura e a Marleja, eu passei ao pé de uma aldeia chamada Póvoa de São Miguel, que fica ali perto, e mais ou menos nessa zona da Póvoa de São Miguel, portanto, a caminho, eu vou a pedalar e de repente aquilo tem aqueles cabos telefónicos ao longo da estrada e vejo lá um bando de 6 passaritos pousados no fio. E eu saco dos binóculos, começo a olhar, vejo que são pardais, mas os pardais eram um bocado diferentes. E eu vejo, olho, vejo o guia, vejo aquele padrão de riscos que ele tem na cabeça e cheguei à conclusão que era o pardal francês. Fiquei muito contente, era uma espécie nova. É claro que todos os guias destacam aquela pintinha amarela que eles têm no peito, mas eu nessa Essa ocasião não pintinha vi. amarela eu nunca a vi. Eu já vi, mas 2 ou 3 vezes e só quando vejo a ave de muito perto. Por exemplo, eu há pouco referi que em certas aldeias da Beira Alta, ali para as bandas de Sabugal e de Florico da Beira, eles aparecem nas aldeias e aí tu consegues vê-los de perto e às vezes eles têm de estar perto e eles têm que estar a eriçar as penas do peito. E aí consegues ver. Mas nesta ocasião, aqui ao pé de Moura, eu não vi. Mas pronto, foi uma espécie nova. O mais curioso é que eu depois continuei a pedalar em direção a Barrancos. Depois acampei ali perto de Barrancos e no dia seguinte, no dia 30, quando vou a pedalar em direção ao Castelo de Nodar, vejo mais um bando de 2 pardais franceses. Depois estou um grande bocado em Nodar a ver se via alguma águia real. Não vi águia real nenhuma, que isso é um bicho que apareceu mais tarde. Mas depois, no regresso de Nodar, vejo mais pardais franceses pelo caminho, porque eu, entretanto, apanhei-lhes o som, que é este som anasalado que nós ouvimos no início, e quando ia já a sair de Barrancos, no segundo dia, ainda vejo um bando de 30 ou 40, portanto, eu de repente Isso é que foi apercebi-me. encher, hein? Não, e continuei, quando cheguei à Marleja vejo mais pardal francês, eu apercebi-me neste dia que o pardal francês, pelo menos naquela região, era realmente comum. A questão que se pode pôr é, então porquê é que eu não vi nenhum quando lá fui em setembro do ano anterior? Porque em setembro eles estão muito mais calados. Eles são muito vocais na primavera, fazem estes sons anasalados na época de reprodução. No resto do ano, se nós não os ouvirmos a chamar e se não tiver nenhum pousado assim num fio, é mais difícil de ver. E sabes que alguns anos mais tarde, já quando estive a fazer os trabalhos de campo do Atlas das Aves Invernantes do Baixo Alentejo, lá num percurso a pé que eu fiz ao pé de Barrancos, encontrei lá numas árvores ao pé de uma ribeira um bando pousado, isto foi no inverno, e no inverno as aves formam dormitórios, um bando que eu acho que foi o maior que eu vi até hoje, que era cerca de 200, também ao pé de Barrancos. Portanto, não há dúvida que, pelo menos nessa época, o pardal francês era bastante comum nessa zona. Ou seja, eu descobri a espécie e de repente vejo mais 4 ou 5 vezes só naquele passeio e depois em visitas posteriores vi em grande quantidade. Portanto, foi assim, visto, bem visto e revisto, não é? E eu confesso que na leitura que andei a fazer para a nossa conversa,
fiquei um pouco na dúvida, não percebi se a população está com tendência para crescer ou se está com tendência para decrescer. Hum, Aqui, estou a olha, do falar em que eu estive. Portugal, não. Estás a dizer em Portugal, é? Sim, sim. Bom, em Portugal é assim, nós temos desde logo o terceiro Atlas que nos faz a comparação e eu sou um bocadinho suspeito porque fui eu que escrevi o texto desta espécie, dado que na preparação do Atlas convidaram várias pessoas e a mim também me convidaram para escrever alguns textos e um dos textos que eu escrevi foi precisamente o do pardal francês e eu fiz a análise do mapa, da informação que me foi fornecida e o que eu escrevi, e é aquilo que eu continuo a ver quando olho para o mapa de comparação, é que não há uma diferença muito significativa face ao Atlas anterior. Ou seja, o que é que nós vemos? Nós vemos, olhamos para o mapa de distribuição e vemos que a espécie está presente em praticamente todo o território a sul do Tejo, exceto no Algarve. Portanto, no Algarve não há, como eu já referi, a nidificar, ou praticamente não há. No Alentejo e no Ribatejo, a sul do Tejo, está presente em quase todas as quadrículas. Tem algumas falhas aqui e acolá, mas tem uma distribuição contínua. A norte do Tejo só aparece na metade interior, essencialmente. Portanto, Beira Baixa, Beira Alta e Nordeste Transmontano. No litoral está quase ausente. Há assim um ou outro núcleo pontual na zona de Coimbra, na zona de Pombal, que eu penso que é ali na Serra do Sicó, nas serras de Aire e dos Candeeiros, portanto, pontualmente, assim, em algumas serras com alguns afloramentos rochosos aparecem, mas no litoral norte e centro quase não há. Ora, quando nós comparamos os dois Atlas e vamos ao mapa de comparação, o que nós vemos é que apareceu numas quadrículas, desapareceu noutras, mas elas estão misturadas, as que aparecem e desaparecem, e portanto a sensação que fica é que entre as. Eu não contei as bolinhas verdes e vermelhas, mas a sensação que fica é que as que apareceram novas compensaram aquelas que desapareceram. Portanto, eu não identifico assim à vista uma região. Talvez aqui no Baixo Alentejo, na parte sul do distrito de Beja, assim à vista talvez haja mais bolas vermelhas do que verdes, sugerindo uma regressão nessa região. Mas mais para norte a proporção parece estar mais equilibrada. Em Espanha, o que se verifica é diminuição em algumas regiões e aumento noutras. Portanto, sobretudo diminuição na comunidade valenciana, que fica junto ao Mediterrâneo, mas aumento na Extremadura, que é a região mais próxima da fronteira portuguesa, portanto, chamada a Meseta Sul, que é ali as províncias de Cáceres, Badajoz e depois também a continuação pela região a sul de Madrid, e também algum aumento na Catalunha. Portanto, diminuição em algumas zonas, aumento noutras, mas no conjunto, em Espanha, até parece haver um ligeiro aumento. A nível europeu, a situação também não é muito clara, também parece haver uma certa estabilidade. Há algumas zonas onde aparentemente a espécie terá diminuído, sobretudo assim um bocado mais a leste. Eu não sei se viste o mapa do Atlas Europeu, mas penso que ali Itália, Grécia e Bulgária terão aparentemente tido mais regressões. O que se nota também neste Atlas Europeu é, em Portugal, muitos quadrados vermelhos que não correspondem ao nosso terceiro Atlas. Portanto, isto se calhar está a comparar com o primeiro Atlas, este desaparecimento todo destes quadrados laranjas no mapa comparativo do segundo Atlas europeu. Portanto, eu por acaso não fui comparar com o primeiro Atlas, mas é possível que tenham desaparecido de algumas zonas aqui que agora estão marcadas como ausente. Esta população da Península Ibérica é relativamente importante para Muito os números importante. apresentados, não é? Em Sim, termos de. quando nós vamos ver a abundância, as abundâncias são muito maiores na Península Ibérica do que em França, Itália ou Grécia. Portanto, claramente, a Península Ibérica é assim o stronghold, né? Como se diz, assim, o núcleo mais importante da população a nível europeu. Depois temos que ir até ao Cáucaso para encontrarmos assim outras densidades semelhantes. Isso depois já faz parte daquelas subespécies asiáticas. E depois, recordando aquilo que eu já referi, ele ocorre também na Madeira e nas Canárias. Portanto, na Madeira, não sendo muito comum, vai-se vendo.
supostamente, segundo o Atlas, haverá uma população de 1.000 a 5.000 casais. Eles ocorrem assim em zonas minimamente abertas ou cultivadas. E em Espanha ocorre nas Baleares em pequeno número e ocorre em algumas ilhas das Canárias, não em todas. Enfim, diz-me só uma coisa. Eu fiquei surpreendido foi com o facto de descobrir que eu estava convencido que não era assim, que esta espécie é a única do género Petrónia. Atualmente mas há outras aves próximas, como em inglês o Pale Rock Finch, agora não tenho de cor o nome português, que é o Carpos pisa brachydactyla, que ocorre no Médio Oriente e que no passado estava no género Petronia. Portanto, já houve mais espécies e também há alguns africanos que estão no género Gymnoris, que é o Gymnoris pyrgita, o Xanthocolis, o Superciliaris e o dentato. Uns são do Médio Oriente, outros são africanos. Mas este grupo foi reclassificado e o único que lá ficou é o Petronia, porque é a espécie tipo. Não é? O Carpos pisa brachydactyla é o pardal pálido, fui agora confirmar, que já foi Petronia brachydactyla. E os outros, os gimnoris, são, como disse, uns são africanos, outros são asiáticos, mas estão todos no género gimnoris, esses são assim mais cinzentões, e chamam-se, por exemplo, pardal pardo, pardal de sobrancelha, pardal do mato e pardal de garganta amarela. O nosso Petronia foi inicialmente descrito pelo Linneu, portanto, pelo Carl Linné, na 12ª edição da sua obra Sistema Natura, com o nome Fringilla petronia. Portanto, isto também tinha acontecido, o pardal comum também era Fringilla doméstica, este foi Fringilla petronia. Porque tudo que era de bico grosso ia assim corrida Fringilla, não é? Então, foi em 1766 que ele é descrito como Fringilla petronia. Só no século XIX é que surge o género Petronia e então, por tautonímia, ele é colocado lá, nesse outro género. E já agora, antes que tu perguntes, Petronia, Já estás a Petronia, antecipar. exato, Petronia, não, é que eu já tenho aqui alguns dotes de adivinhação, quer dizer, ao fim de 250 conversas a gente começa a reparar certos padrões, né? Tens de compreender. Ora, Petrónios quer dizer das pedras, é Petrónios, assim se pudesse traduzir para português, e vem do grego Petra, que significa rocha, rocha ou pedra, não é? E portanto, ele é o pardal francês, não sei de onde é que o francês é um mistério, mas o que isto quer dizer é pardal das rochas. Aliás, o nome inglês Rock Sparrow indica exatamente isso mesmo, portanto é pardal das rochas. Porque é que nós chamamos de pardal francês? Eu não faço ideia. O Rei Júnior, que é o autor daquele texto que eu li no início, o João Alves dos Rei Júnior, na sua lista, no seu catálogo sistemático e analítico das aves de Portugal, publicado em 1931, que é onde estava aquele texto, apresenta vários nomes para esta espécie. Um deles é exatamente pardal francês. Outro é tarrote do monte. Tarrote é sinónimo de pardal, era um nome que se usava antigamente. Tarrote do monte. Pardal manso. Pardal montezinho. Pardal dos rochedos. Pardal do monte. E last but not least, pardal da Índia. Ok? Portanto, o facto até de ele chamar pardal do monte pode suscitar aqui confusões com o pássaro montanos, que é o pardal francês. Mas portanto, o nome foi dado, como disse, pelo Linneu, primeiro no género Fringilla, depois passou para o género Petronia, já na família dos Passeridae, foram lá colocados outros que, entretanto, passaram para géneros distintos e o Petronia agora, como tu bem referiste, ficou sozinho. Já agora, antes de terminarmos, gostava de deixar aqui ainda uma notazinha sobre a situação da Madeira. Eu já referi que o pardal francês ocorre na Madeira e até há não muito tempo a maioria das referências bibliográficas referia-se à população da Madeira como sendo Petronia madeirensis, portanto uma subespécie típica da Madeira. Mas entretanto, quer o Birds of the World, quer o IOC, que é a entidade que faz, portanto o International Ornithological Committee, que faz a lista no site World Bird Names,
e que é uma das autoridades taxonómicas. Portanto, quer o IOC, quer o, o Birds of the World já não reconhecem a subespécie madeirensis e consideram que as aves da Madeira se incluem na subespécie nominal, ou seja, consideram que as aves da Madeira não são suficientemente distintas para merecer o estatuto de subespécie. Era só esta nota também que eu queria deixar sobre a população da Madeira. Já não temos tempo para estar a discutir muito esse assunto, mas fica o desafio para quem quiser saber um pouquinho mais, apesar dessa subespécie, pelos vistos, já não ser considerada, mas esta espécie é a única do género, mas tem muitos primos, muitas subespécies, não é? Portanto, Exato. como já temos visto noutras espécies com estes comportamentos com caráter mais ou menos residente, tipicamente. Exatamente, que elas estão isoladas umas das outras. E já agora também referir que temos um webinário sobre esta espécie na nossa videoteca do YouTube do Aves de Portugal. Portanto, E também fica o tens lá convite um também. vídeo sobre identificação de pardais, pode ser útil para quem quiser Exatamente. saber. Portanto, fica aqui o convite. E já agora, e também antecipando para a próxima pergunta, a próxima conversa será sobre um passariforme que, por acaso, só por acaso, é um dos meus passarinhos preferidos. Não vou já revelar qual é, fiquem atentos à próxima conversa. Gonçalo, obrigado e até à próxima, então. Obrigado, até à próxima.